Neste vídeo, além de falarmos do anúncio de dividendos da BB Seguridade e do Banco ABC, nós vamos falar desse mal entendido que o pessoal está tendo em relação ao Bradesco, tá? Eu tenho visto uma série de pessoas ontem, né, no vídeo que eu fiz do anúncio de dividendos, comentando que o dividendo foi uma miséria, que é ruim. Teve dois, inclusive, que comentaram que seria melhor investir em FIIs, então, para ganhar esse dividendo de merreca. Será que as pessoas pararam para fazer as contas direitinho do progresso que pode acontecer no Bradesco, ou mesmo dos números atuais? E é exatamente no Bradesco que a gente vai começar, mas não antes de falar rapidamente desse fato relevante aqui da Raizen, que ela deu aqui prosseguimento ao seu processo de foco no core business, né? Então, com toda essa questão dos juros altos, né, alguns projetos delas, ela achou melhor recalcular a rota, né? Etanol de segunda geração, ela vai procurar um parceiro para ajudar ali a levar esse etanol, ou de repente desacelerar o projeto ali mais devagarzinho, né, para não pesar muito na dívida. Tem a questão da loja Zoxo, que vai ser complicado, né, vender a loja Zoxo, porque como a Selic disparou, puxa, é praticamente varejo aqui, né? Então varejo nesse cenário de Selic alta e ainda em processo de investimento, vai ser difícil achar um parceiro, embora esse projeto seja super bacana no longo prazo, porque já é um processo de sucesso lá no México, né? Com a FENSA tem esse projeto lá e deu muito certo, agora parceira da Raizen, estão fazendo no Brasil, mas caramba, até isso dar certo, realmente eu não sei se era a melhor época de fazer isso. Talvez depois do processo do etanol de segunda geração, talvez de tudo isso, né? Mas enfim. E aí ela vai focando e vendendo aqui tudo que não é core business, como por exemplo o projeto de geração distribuída. Aí quando a gente fala de energia elétrica é mais fácil vender, né? Sempre a energia elétrica, pô, todo mundo tá querendo aí sempre, né? Então eles já conseguiram aqui um vendedor para uma porrada de projetos aqui, 475 milhões, vai vendendo a partir de 2025 até a conclusão ali em março de 2027. Vai ser um projeto aqui de longo prazo, né? Considerando os projetos já prontos e aqueles que ainda vão ser finalizados a construção, por isso que vai um prazo maior aqui, né? Então nós temos aqui a Raizen com alta de 6% hoje, muito provavelmente parte dessa alta é por conta disso aí, o pessoal gostou aí do mercado, né? Bom, agora vamos falar um pouco do Bradesco então, né? Essa situação que eu não entendo esses investidores. Então aqui está o dividendo do Bradesco, né? Que o pessoal não gostou, só que se o pessoal parasse para fazer as contas, ia ver que não é cabível um dividendo maior do que isso. Aqui está o dividendo anunciado no ano exercício, né, 1,11 aqui, tá? E se você olhar, então, o lucro por ação do Bradesco, no momento, está em 1,37 por ação. Ela pagou 1,11 no ano, né? Só que o que acontece? Sim, de fato, nós temos um quarto trimestre contaminado, mas imaginando que esse quarto trimestre vai ser substituído por um quarto trimestre com lucro igual a esse terceiro trimestre, então, como seria esse lucro? Né? É só você fazer a conta aqui, ó. 1,72 por ação. Como é que o banco poderia pagar mais do que 1,11, por exemplo? Né? Isso aqui já representa, nessas nossas contas, 65% do lucro do Bradesco em dividendos. Então, se ele teve um resultado melhor do que o quarto trimestre, beleza, vai ser um pouco menos aqui, mas ainda assim não vai fugir tanto, né? Não vai ser um resultado explosivo no quarto trimestre. Então, não tem muito de onde fugir, né? A pessoa não está parando para fazer as contas. Eu havia dito em vídeos anteriores que o dividendo do Bradesco seria na casa dos 20 centavos, exatamente que eu estava vendo essas contas aqui, né? Acontece que ele pagou um payout provavelmente até bacana aqui, né? E aí ele até passa dos 20 e pouquinhos ali, ó, chega a 25, que na minha visão já é até um pouquinho maior do que eu imaginava. No ano ele fecha com um bom dividendo de 9,44, né? E aí, qual é o case do Bradesco? É um case de um banco que está com os lucros deprimidos. Então, é um case de o quê? Turnaround. Vai chegar quando esse turnaround? Em 2028, né? Então, imaginando que ele em 2028 vai ter o mesmo lucro por ação que ele conseguiu ter aqui, ó, nesses períodos melhores dele de 2015, 2014... Quanto seria, então, o dividendo do Bradesco? Aí você tem que imaginar o que pode acontecer lá na frente. Se você acredita nessa reestruturação, né? Ele está caminhando conforme o esperado. Os resultados estão acontecendo exatamente como o CEO está falando. A grande dinâmica do mercado é que eles querem mais rápido, não sei o quê, né? Até 2028, né? Olha só, com esse mesmo payout aqui, daria 20% de dividendo. Você imagina um yield on cost de 20%? Óbvio que a gente tem que fazer as contas mais bonitinhas, né? Nós temos que nos basear muito mais no ROI e com os números atuais do que ver um número passado. Mas é só um exemplo, uma forma clara
de você ver que tem um potencial aqui, né? De novo, o foco de conta seria ROI e números atuais, mas isso aqui é uma grande demonstração, tá? Mas vamos aqui aos nossos anúncios de dividendos. Temos o Banco ABC anunciando dividendos, 86 centavos por ação, mas é um JCP. Os bancos costumam anunciar mais JCP, né? Aqui está a data de pagamento, de Datacom. Vamos dar uma olhadinha como é que fica bonitinho aqui o yield, né? Então, quem tiver as ações dia 27/12 do Banco ABC vai receber o dividendo que será pago no dia 9/1, 73 centavos. Já coloquei aqui líquido de R, tá? Que dá 3,60 de dividend yield de uma só vez, né? Só a título de demonstração, quem quer ganhar R$ 1.000 de dividendos teria então de ter R$ 27.798 em ações do Banco ABC. Só um exemplo aqui, né? Para ganhar R$ 1.000. Então, eu havia projetado para o Banco ABC 1,75 por ação, que dava 8,61, e ele ficou um pouquinho abaixo, 1,65, 8,12. Lembra que isso aqui eu projetei lá atrás, né, no ano passado, quando ainda nós tínhamos um cenário um pouco melhor aqui para os bancos, e mesmo assim ele conseguiu chegar muito próximo, tá? Eu não revisei esse número ao longo de 2024, então foi um ótimo resultado aqui do banco na minha visão, tá? O primeiro anúncio veio abaixo do ano passado, né? O que muitos estavam duvidando que ele fosse chegar lá próximo dos mesmos dividendos, mas agora ele vai lá e supera o do mesmo finzinho do ano passado, e aí ele chega bem próximo do dividendo que eu esperava para o banco, tá? Então, assim, é um ótimo banco, há um PVP de 0,78, um dividendo que eu gosto, por quê? Porque é um banco de crescimento, né? Ele vem em queda de 9,44%, que leva ele a um PL de 5,18. O PVP de 0,78 é bem abaixo da média dele de 1,06, também abaixo do 1, né? Ele está abaixo do PVP. Cara, este banco aqui é um dos melhores. O lucro dele, olha só o que faz o lucro dele. É um banco reloginho que, de novo, eu sempre lembro vocês que eu entrei nele aqui, ó, mas em 2020, no meio da queda dos resultados, que eu imaginava que não fosse continuar assim, que foi muita provisão que ele fez ali, né? Foi um momento que eu saí do Santander para entrar nele, acreditando num crescimento que não me decepcionou em nenhum momento. Pelo contrário, né? Volta e meia ele me surpreende. A questão ali da época das Americanas, com certeza ele me surpreendeu, né? Não teve um impacto ali, né? E conseguiu todas as vezes buscar lá os dividendos que eu imaginava primeiramente com ele, né? Então um banco assim que está indo muito bem, é um banco diversificado, focado em empresas, né? Então, ó, vários setores aqui, então as empresas tendem a sofrer menos que as empresas maiores, né? Porque imagina, até chegar a uma empresa maior ter queda nos resultados, tudo bem. Agora, para as empresas maiores terem um dano tão sério nos resultados ao ponto de não conseguir pagar os empréstimos e tudo mais, aí já é mais, a situação do Brasil já está bem complicada, né? Então por isso que eu gosto muito do Banco ABC. É um banco que tem grandes empresas por detrás, embora eu esteja focando recentemente em empresas também de portes um pouco menores, mas ainda assim empresas bacanas, né, grandes. Ele faz isso para poder crescer mais, né? Como a gente pode ver, essas aqui são as empresas de acima de 4 bilhões, aqui é de 300 milhões até 4 bilhões, e aqui é 30 a 300 milhões. Então, ainda assim, mesmo as menores ainda são empresas que têm um porte bacana para não sofrer tanto. Óbvio, uma hora ou outra, a Americanas é um exemplo, né? Tem a questão ali da AgroGalaxy, assim, a empresa do agro, né? Mas assim, é mais raro empresas de portes maiores terem um cenário tão adverso ao ponto de chegar a esse estado, né? Geralmente, infelizmente, né, quem mais sofre são as pessoas físicas, as pequenas empresas, aí depois chega nas um pouquinho maiores, assim vai a escadinha, né? Quem também anunciou dividendos foi a BB Seguridade, só que ela anunciou de fato o dividendo, né? Ela anunciou aqui o valor que ela vai reservar aqui para o dividendo intercalares, né? Então, um dividendo mesmo no JCP, só que ela anunciou o dividendo, não anunciou ainda por ação, né? Ela vai divulgar no dia 17/2 a Datacom e o dividendo por ação. Mas a gente pode antecipar isso e calcular e ver também a Datacom. A Datacom, ó, ano passado, foi junto com o anúncio de resultados. Assim, quando ela divulga já ali o dividendo, ela já põe a Datacom, né? Então, provavelmente essa será a Datacom, mas a confirmar, ela pode anunciar um pouco depois, ainda dentro de fevereiro, né? Enquanto o valor aqui é só a gente dividir por quantidade de ações, né? Então, estou aqui atualizado com a recompra que ela fez recompra de ação aqui, né? 1,941, vamos ver quanto é que dá no momento, dá
2,27 por ação. Então, como é que fica? Quem tiver as ações dia 17/2, dormir com as ações nesse dia, a confirmar, tá? Vai receber um dividendo numa data ainda a definir, 2,27 por ação, dando então, olha só, 6,22 de yield de uma só vez. E olha como é bacana o programa de recompra de ação. Sem recompra de ação seria 2,20 ali. Então, olha só, deu 0,2 de yield aqui por conta das recompras de ação. E é um ganho que acontece para sempre, vamos assim dizer, né? Então, é pouquinho? É, mas é um ganho aqui de longo prazo. Por isso que recompra de ação é muito importante. Eu gosto bastante. E olha só, então a BB Seguridade pagou 3,66, impulsionada aqui pelo recompra de ação e tudo mais, né? 10% de yield contra os 9,60 aqui que eu projetava de 3,50. Então, de novo, todos os dividendos eu chego muito perto aqui, um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, né? Então, mais um aqui, né? BB Seguridade e assim, ele não sofreu muito com o agro, e o agro tem números bons ainda para 2025, esperado uma recuperação inclusive, e ele deve continuar pagando bons dividendos, independente do que o mercado vá bater ou não no Bradesco, no BB Seguridade, é o que parece, né? Se a gente vê o único mês que ele lançou de prévia do quarto trimestre, nós temos aqui o Vida dando uma subida, mas um zigue-zague bem padrãozinho. Prestamista deu uma queda, mas também um zigue-zague meio que padrão aqui. Rural, olha só, manteve um patamar mais bacana, né? Foi melhor do que nos anteriores. Ela é impulsionada aqui do crescimento do seguro vida do produtor rural, então o rural está ganhando força novamente. A habitacional residencial está em linha ali, né? A gente vê a Previdência caiu mais em linha com o histórico e a capitalização também deu uma oscilação em linha com o histórico, né? Então nós temos aqui, ó, o sinistro diminuiu inclusive nesse mês, né? Então veio menor aqui nos dados do nosso CESP. Então, assim, não tem problema acontecendo no agro neste momento e não deve acontecer inclusive no ano de 2025 na BB Seguridade. Pelo histórico, parece que não, né? No começo do ano, sim, né? Principalmente em maio, ali a sinistralidade deu uma disparada, mas o que aconteceu? O resseguro que a BB Seguridade faz constantemente salvou ela de um problema maior. Então, ficou bem tranquilo ali. Então, a empresa que tiver algum problema aqui no rural, o resseguro ainda deve salvar, mas é o que tudo indica, o rural está indo bem. Olha só o crescimento aqui que está acontecendo e a sinistralidade até diminuiu, né? E pessoal, todos os meus vídeos têm aqui um botão Seja Membro, que aí você pode se tornar membro do canal e ter acesso à planilha de dividendos e ver os dividendos projetados por mim já para o ano de 2025, tá? Vocês têm visto que toda empresa que encerra o ano exercício, eu estou mostrando aqui para vocês, está batendo muito próximo, 0,5% para baixo ou para cima é praticamente acerto, né? E você se tornando membro do canal, você também tem acesso ao Telegram, você pode conversar lá com o pessoal do grupo, comigo, né? Nós estamos lá sempre trocando uma ideia todos os dias, acaba aparecendo lá, tá? Além dos vídeos também exclusivos para membro. Então se torne membro, deixa o like nesse vídeo, um abraço, até o próximo, valeu!